E vamos continuar o nosso evento convidando o nosso segundo palestrante, Dr. Paulo Luzio. Ele é especialista em vitiligo e referência no tratamento da doença no Brasil. Dermatologista da Clínica de Vitiligo e da Santa Casa do Rio de Janeiro. E o tema dele é: o que é o vitiligo? Muito bem-vindo, Dr. Paulo. Primeiro eu queria falar que eu nem acredito que a primeira palestra da Bárbara foi excelente, brilhante. Segundo, contar um segredo da Bárbara, eu recebi uma foto tipo essa minha, acho que todo mundo aqui, quase todo mundo recebeu as fotos da campanha do Vitiligo Day, e eu mandei da Bárbara para minha turma de faculdade, e comecei a receber aqui comentários assim: Paulo, apresenta aí, Paulo. Paulo, quem que é essa, Paulo? Paulo? E pelo menos 10 pessoas me responderam isso. E a Bárbara tocou num assunto muito importante, foi a questão da ignorância das pessoas que fazem comentários inadequados. Eu me lembrei de uma frase que foi: nunca perca a sua ignorância. Depois que você perde, nunca mais ela volta. Então deixa lá. E, bom, muito obrigado a todos por estarem aqui. Não tem nem como agradecer a presença de todo mundo. E vamos lá. Então, o vitiligo é uma doença já descrita há mais de 3.500 anos. A primeira descrição vem do Egito, no papiro de Ebers, e ali eles já falavam de tratamento também. Tem no livro Atharva Veda, que é um livro sagrado indiano, de aproximadamente 2.000 anos. Na Grécia Antiga também já era descrito, e na Grécia Antiga era considerado pecado. Então, quem tinha vitiligo era proibido de viver nas cidades, era expulso das cidades. Essa planta, a amimage, essa planta bonitinha, parece bem inofensiva, ela foi descrita já no Egito Antigo como tratamento e foi redescoberta em 1947 por um médico egípcio chamado Elmofte. Ele começou a observar que pacientes dele que eram tratados por curandeiros locais, melhoravam do vitiligo, usando essa planta. E ele foi pesquisar o que era e separou um composto, que é o 8-metoxipsoraleno, ou 8-MOP, ou o nome comercial Oxoralém, que muita gente aqui conhece. E no Brasil, nós temos essa aqui, que é a mama cadela, que é do mesmo grupo, mas ela é muito mais fraca que o Oxoralém. Então, muita gente usa também. O problema dessas plantas é que quando a pessoa toma esse tipo de medicamento, não são só as manchas que ficam sensíveis ao sol. É todo o corpo, incluindo os olhos. Então, aumenta o risco de catarata, pode danificar a retina, causando perda parcial da visão, lesão hepática aguda. Então, o fato de ser planta, de ser natural, não significa que não faça mal. Maconha é natural, veneno de cobra é natural. Então, tem muita coisa natural que faz mal. Vitiligo é uma doença extremamente comum, acomete aproximadamente 1% da população mundial. Então, onde você vai, você vê alguém com vitiligo. É difícil ir em algum lugar e não encontrar alguém. Acomete igualmente homens e mulheres, não tem distinção por gênero. Qualquer raça pode ter vitiligo, obviamente nas pessoas de pele, quanto mais escura a pele, mais visível vão ficar as manchas. Acomete pessoas de qualquer idade, especialmente pessoas mais novas, e pode também acometer qualquer lugar do corpo. E porque às vezes você vai ler, não, começa sempre, sei lá, pelo cotovelo, pela mão e tal, isso não é uma verdade. Então, às vezes a pessoa vem, não, porque eu fui no médico, ele me disse que não é vitiligo porque começou, sei lá, pelo abdômen. Isso não muda nada na história. Então, quando nós pegamos os nossos pacientes, isso aqui é dos nossos pacientes, aproximadamente metade deles começaram até os 20 anos de idade. Então, a Barbara começou com 4, a Beth começou com 16, e muita gente aqui deve ter começado relativamente novo. O diagnóstico do vitiligo ele costuma ser bastante simples. São manchas brancas,
simétricas, bilaterais, esse é o aspecto mais comum, não é sempre que ele vai ter esse aspecto. E o diagnóstico, geralmente, olhou, está lá o diagnóstico, não tem muito o que pensar. Mas isso nem sempre é verdade. Então, às vezes, você pega um paciente mais claro, ou então, às vezes, um paciente de pele negra, que aí a mancha não ficou branca, a mancha está só mais discreta. Isso, às vezes, é difícil dar o diagnóstico. Então, aqui, ó, uma coisa que muito nos ajuda é a famosa luz de Wood, que é a luz negra, normal, aquela luz de boate. E quando nós olhamos aqui na luz negra, a mancha realça bastante em relação à pele normal. E, por exemplo, essa menina aqui, com essas manchas no rosto, encaminhada por uma ótima dermatologista que ficou na dúvida, e não é fácil realmente dar o diagnóstico. E a luz de Wood ajuda bastante. Então, nesse caso, quando você coloca a luz de Wood, em vez de realçar, a mancha fica mais discreta. Ou, às vezes, até some. E muita gente chega no consultório, talvez seja a questão de muita gente aqui também, quando chega ao consultório, e as pessoas... Não, mas eu fui no médico, ele olhou e falou que era vitiligo, não me pediu um exame de sangue, não me fez uma biópsia, não fez nada. Sim, não tem nenhum exame de sangue que ajude no diagnóstico, não tem exame histopatológico definitivo para vitiligo. Então, o diagnóstico ele é clínico mesmo. Eventualmente, você fica na dúvida do diagnóstico, ficou na dúvida, sempre tratar antes. A pior coisa que você pode fazer é perder o tempo de tratamento. Tem dúvida, trata, e vamos acompanhando. E a origem do vitiligo vai ter várias teorias que vão explicar a origem do vitiligo, a parte genética, a parte neurológica do vitiligo, autoimunidade, dentre outras coisas. Então, para quem também gosta um pouquinho de história, quem gosta um pouquinho das coisas, esse aqui é a famosa criação, né, do homem, do Michelangelo. Se alguém ainda não viu, quando chegar em casa, entra no Google e pede para ver uma foto do cérebro. Quando você vê isso aqui, você vai ver que é um cérebro cortado ao meio. E tem vários livros sobre as pinturas do Michelangelo que são sensacionais. Um deles é Arte Secreta de Michelangelo, de 2 médicos de Campinas, onde eles vão mostrando vários desenhos de peças anatômicas desenhadas pelo Michelangelo. Tem pulmão, tem brônquio, tem osso, tem cérebro, é fantástico. Na genética, nós temos mais de 50 genes envolvidos no vitiligo. E não tem hoje ainda nenhum exame genético que possa ser feito para determinar ou não se a pessoa tem chance de ter vitiligo ou não. E essa genética vai determinar diversos tipos, diversos subtipos de vitiligo. O mais comum de todos é o que se chama de vitiligo vulgar. Sozinho responde por aproximadamente 75% dos pacientes. E o que caracteriza o vitiligo vulgar é justamente isso: simetria. O vitiligo segmentar, já vi gente aqui com vitiligo segmentar, que esse vitiligo ele vai responder em torno de por mais ou menos 15% total de pacientes, e o que caracteriza é que ele pega um lado só do corpo. Então, se você cortar a pessoa aqui ao meio, geralmente você vai ver que ele está todo de um lado só. Tá? E esse tipo de vitiligo, apesar de também ter história familiar, até hoje não se descobriu um gene relacionado com ele. O vitiligo universal, que é quando pega mais de 70%, 80% do corpo, e o tratamento passa a ser deixar a pessoa toda branca, que foi o caso do Michael Jackson. E uma pergunta que eu ouço muito no consultório sempre é essa: meus filhos terão vitiligo? Vitiligo não é uma doença com grande capacidade genética de passar entre as gerações. Não que eu não veja isso. Às vezes eu pego geração assim, o avô, o pai e o filho, todo mundo com vitiligo. Acontece. Mas a maior parte das pessoas, quando você pega, não tem nenhuma história familiar, não tem uma história familiar bem leve. Ah, eu tenho um tio-avô. Geralmente você não tem uma história familiar muito forte. Então, quando tiver filho, ninguém precisa se preocupar com isso. E é melhor ter vitiligo do que não nascer. A outra opção para não ter filho com vitiligo é ninguém ter filho. E deixa eu explicar algumas coisas teóricas para vocês entenderem agora a próxima sequência. Então, o vitiligo nada mais é do que a morte do melanócito. O melanócito é a célula que produz o pigmento que dá cor à nossa pele, que é a melanina. E ele vai se originar na vida embrionária do mesmo lugar que dá origem ao sistema nervoso, a crista neural. E com 8 semanas ele vai migrar da crista neural para a pele. Traduzindo, melanócito nada mais é
do que neurônio adaptado a trabalhar na pele. E isso vai trazer consequências. Primeiro, o sistema nervoso não se multiplica. Então a pessoa sofre um acidente, fica paraplégica, tetraplégica, isso costuma ser definitivo. Melanócito, por sorte, consegue se multiplicar, mas é uma capacidade de multiplicação muito baixa. Por isso o vitiligo demora para melhorar. Você começa um tratamento, ele vai demorar em média 3 meses para começar a melhorar. Pode demorar até 6 meses. E isso deixa muitas vezes as pessoas assim, passei o remédio um mês, não melhorei, ou troca, vai em outro médico. Não vai resolver. E outra importância é que se todo mundo é sistema nervoso, está todo mundo intimamente ligado. Cérebro, medula espinhal, nervos e melanócitos. E no vitiligo, nós vamos ter uma proximidade muito grande, uma proximidade maior das terminações nervosas da pele junto aos melanócitos do que nas pessoas que não têm vitiligo. E nós, além disso, vamos ter defeitos intrínsecos nos melanócitos de quem tem vitiligo. Então, o melanócito da pessoa com vitiligo é um melanócito defeituoso. Outra coisa muito interessante é que a diferença de tom de pele entre as pessoas não é pelo número de melanócitos, é pela capacidade de produzir pigmento. Então, uma pessoa branca, branca, branca e uma pessoa preta, preta, preta tem o mesmo número de melanócitos. O que vai mudar é a capacidade de produzir pigmento e a cor do pigmento que produz. Para a gente falar da parte autoimune, é importante saber o que é antígeno. E antígeno é toda partícula, molécula, qualquer substância capaz de levar uma resposta imunológica do organismo. Então, como que essas coisas se ligam? A questão do sistema nervoso com a questão da imunidade na pele. Aqui nós vamos ter a pele vai ter 3 camadas, uma superficial, que é a epiderme, que é essa aqui que nós vemos, uma média derme e a profunda, que é a gordura. Nessa camada superficial vão ficar os nervos, vão ficar os melanócitos, que vão dar cor à nossa pele. E vão ficar também na camada média, na derme e na camada superficial, os nervos da nossa pele. E em momentos de estresse, que vão começar no cérebro, descer pela medula espinhal, sair pelos nervos e alcançar a pele, essa descarga neuronal vai atrapalhar, vai alterar o arranjo dessa camada superficial e vai fazer com que esses melanócitos aqui exponham antígenos, exponham substâncias que o organismo não reconhece como normal. Além de fazer essa exposição, ele vai atrair as células de defesa para a região. Então vamos lá. A célula de defesa chegou em um determinado lugar do teu corpo e alcançou e teve contato com substâncias que ela não reconhece como normal. Se o sistema de defesa não reconhece como normal, qual que é a obrigação dele? Atacar, matar. E é isso que ele começa a fazer, a matar os melanócitos. E essa é a parte autoimune da doença. Mas isso não atrapalha em nada a resposta imunológica do organismo. Então, quem tem vitiligo pode tomar qualquer vacina, como quem não tem vitiligo. Então, agora nessa campanha de febre amarela, teve gente falando que quem tem vitiligo não pode tomar vacina de febre amarela. E teve médico que falou para não tomar, que o paciente ia no posto, aí voltava ao consultório, pedia atestada para tomar vacina. Não tem nenhum problema tomar vacina para febre amarela ou nenhum outro tipo de vacina. E quem tem vitiligo não fica mais doente do que quem não tem vitiligo. Então, a imunidade é normal. Então, a primeira coisa que acontece no vitiligo é você ter um estresse que vai desencadear, vai botar aquela genética em funcionamento. Então, o estresse é o fator ambiental que vai servir para a genética funcionar. E o fato de começar no sistema nervoso é que explica a simetria do vitiligo. Então, quando você está emocionado, não é um braço só que fica arrepiado. São os 2 braços. Por quê? Não foi um lado só do cérebro que ficou emocionado, foram os 2 lados do cérebro, os 2 lados em constante comunicação, e vai sair dali uma descarga neuronal para os 2 braços, e os 2 braços vão arrepiar. Quando você está estressado, é a mesma coisa. Não é um lado só do cérebro que ficou estressado, são os 2 lados, e a descarga neuronal que sai, vai sair bilateralmente. Por isso, o vitiligo é uma doença simétrica. E o estresse, e a sua forma de lidar com o estresse, é que vai determinar a evolução do seu vitiligo. Então, enquanto melhor você conseguir lidar com o seu estresse,
menor número de surtos você vai ter. Então você teve um estresse, fez a engrenagem começar a andar e o vitiligo entrou em atividade. Esse período de atividade ele vai durar em média 1 ano, de 1 ano a 1 ano e meio. Mesmo que o estresse que o fez ter início tenha sido superado. Então, antes de você se estressar, tem que valer muito a pena. Se estressou à toa, botou em atividade, vai permanecer em atividade por 1 ano a 1 ano e meio. Depois que o período de atividade passa, ele vai entrar na fase de estabilização. Que é onde eu espero que vocês entrem e fiquem. Porque aqui não tem como o vitiligo piorar. Mas essa fase de estabilização ela vai durar quanto tempo? Geralmente meses, anos. Mas pode ser que você passe a lidar tão bem com as situações de estresse que ele fique parado o resto da sua vida. Pode ser também que você esteja dentro de um ciclo de atividade, tenha outro estresse e comece um novo ciclo, nem veja intervalo entre um e outro. E sempre que essa estabilização é rompida e o vitiligo entra em atividade, isso é sempre decorrente de estresse. Então, se sempre que o vitiligo entra em atividade, isso é decorrente de estresse, são duas coisas bem simples que vão determinar a evolução. Que são os estresses que vocês tiverem ao longo da vida e a forma como vocês lidam com a situação, com as situações de estresse. E o nosso dia a dia não é um dia a dia leve. Nós não estamos na Finlândia, nós não estamos na Noruega, nós estamos no Brasil. E aí hoje de manhã eu liguei o jornal na internet para ver, e aí começa aquelas questões maravilhosas do Brasil. 2 pessoas mortas, não sei aonde, corrupção não sei aonde, não sei quem foi solto pelo STF. E aí você começa, meu Deus, que vida é essa que nós levamos? Então, como nós não temos uma vida tranquila, nós não começamos o nosso dia a dia sem estresse. A gente tem estresse pela violência, trânsito, essa crise econômica que não passa, as cobranças do nosso dia a dia. Então, nós não começamos aqui de baixo, a gente já começa lá de cima. E, às vezes, a gente nem percebe um estresse muito grande. Ai, minha mãe morreu. Não, às vezes é questão do dia a dia, vai fazer você passar esse limiar de estresse e começar um novo ciclo. Então, é muito importante, às vezes, o acompanhamento por um profissional para você conseguir lidar melhor com as situações de estresse. Então, por isso é muito importante, às vezes, ir a um psiquiatra, psicólogo, fazer meditação, yoga, tai chi chuan, acupuntura, coaching, qualquer coisa que te ajude a lidar melhor com as questões do dia a dia. É muito importante passar por isso. Entendam que estresse não fica parado na nossa cabeça dando minhoca, ele vai sair em algum lugar. E cada um vai ter suas doenças decorrentes do estresse. E entenda o vitiligo não como uma doença. Tá? Veja o vitiligo como um grande amigo que vocês têm, um grande aliado na vida. O vitiligo entrou em atividade, é o corpo de vocês chamando. Não estou aguentando. Vamos ter mais o que decorrente de estresse? Que outras doenças virão? Pressão alta, diabetes, arritmia cardíaca, síndrome do pânico, não vai ficar ali parado. Então, aproveita o vitiligo e vamos melhorar de vida. A parte autoimune, eu adorei essa foto do cachorro aqui comendo o próprio rabo. É isso, é o organismo atacando o que ele não deveria atacar, que é a própria pessoa. Então, o que mostra que nós temos a questão de autoimunidade é a presença de anticorpos contra os melanócitos, o fenômeno de Kebene ou isomorfismo, aquela questão da pessoa se machucar e aquilo gerar uma mancha nova, que é uma grande preocupação em quem tem vitiligo. O que acontece quando a pessoa se machuca? Você vai ter, uma das primeiras coisas que acontece no processo inflamatório é uma vasodilatação, permitindo com que as células de defesa migrem e vão para a região lesionada. Na hora que as células de defesa chegam ali, ela encontra quem? Melanócito. Se o vitiligo tiver atividade, ele pode começar a matar as células de pigmento e fazer uma nova lesão. Outras doenças, também relacionadas com vitiligo, pela questão da imunidade. Na verdade, a única doença relacionada ao vitiligo é a doença da tireoide. Se vocês abrirem o Dr. Google, vocês vão ver lá mais de 30 doenças relacionadas a vitiligo. Na verdade, não tem nada disso. A única doença realmente relacionada é a doença da tireoide, que na população geral, 1 em cada 20 pessoas vai desenvolver hipo ou hipertireoidismo ao longo da vida, e na população com vitiligo, ao invés de 1 em cada 20, passa a ser 1 em cada 8. E outra coisa, quando as pessoas falam, já fiz todos os tratamentos, e aí me falam que já fez até o tratamento de Cuba. Olha, isso não é tratamento, tá?
Quem já pegou o que aconteceu? A União Soviética sustentava Cuba. Com o fim do Império Soviético, Cuba começou a inventar formas de ganhar dinheiro. Inventou tratamento para várias doenças, uma delas foi o vitiligo. Inventaram esse medicamento, a Melagenina Plus, que a princípio é um extrato alcoólico de placenta humana a 50%. Quem aqui já pegou o frasco de melagenina na mão? Aquilo é líquido que nem água. Ou é mentira minha? É líquido igual água. Não é? Perfeito. Alguém aqui já viu uma placenta na mão? Já pegou a placenta? Aquilo é duro. Aquilo tem consistência. Dá para imaginar que o negócio que tem placenta é 50% é líquido que nem água? Não dá. Né? E realmente não serve para nada. Mas o dinheiro lá eles vão ganhando. E hoje a principal renda de Cuba é a exportação de médicos que ninguém sabe se formaram de verdade ou não. E aí eles são exportados para os países de regime aliado e vão ajudando a sustentar a Cuba. Em relação ao preconceito, aproximadamente 50% dos pacientes relatam já ter sofrido preconceito. Isso talvez seja exagerado, talvez não sei dizer, não tenho experiência para falar, mas tem trabalhos que dizem que até 2/3 dos pacientes não alcançam o nível socioeconômico esperado. E eu gostei muito dessa frase do Jô Soares, ontem eu li uma também, que você deixar de fazer alguma coisa, porque você está preocupado com um comentário alheio, com um olhar alheio, é uma loucura. E o vitiligo não é uma doença que tenha risco de vida. O risco principal é em relação à qualidade de vida. As pessoas, às vezes, se trancam por conta do vitiligo. Então, assim, nós já tivemos pacientes assim, com 3 manchinhas, que você não via, que largaram o emprego, terminaram o noivado, e se trancam em casa. Então, menos, né? Até porque se a gente fosse se preocupar com tudo, com olhar para todo mundo que o outro tem, ninguém sai de casa mais. E as limitações de vida pelo vitiligo, até onde as limitações estão na gente, até onde as limitações estão no outro. Né? Então, a primeira coisa aqui, câncer de pele. Vitiligo não aumenta a chance de câncer de pele. Vitiligo protege contra câncer de pele. Porque na área da mancha, nós temos uma proteína chamada P51. Sempre que você se expõe ao sol, você vai danificar o DNA da célula e aquilo é que vai causar ao longo do tempo alterações que podem levar ao câncer de pele. E no vitiligo, a quantidade de P51 é muito maior do que nas áreas sem vitiligo. Então, na mancha de vitiligo, até hoje só tem um relato na literatura de câncer de pele dentro da mancha. Tá? Então, não é uma preocupação. A preocupação da área clara é que pode dar queimadura. Então, foi para a praia, a piscina tem que proteger, porque senão queima mesmo. Outra limitação de vida, depilação a laser. Por quê? A principal forma do vitiligo recuperar a cor é a partir dos pelos. Então, quem tem vitiligo não deve fazer depilação a laser em lugar nenhum do corpo. Porque se um dia tiver mancha ali, já vai começar mal a capacidade de pigmentar. Ninguém precisa virar um macaco também, tá? Pode usar gilete, creme. Antigamente tinha conga lá no Tivoli Park, né? Não precisa. Traumas, eventualmente devia se machucar, mas evitar traumas desnecessários. Então, quem tem vitiligo, vai à praia, piscina, toma cuidado. Bastante filtro solar, porque se queimar a pele normal, aquilo pode dar uma mancha nova. E se queimar a pele branca, a mancha pode aumentar de tamanho. Tatuagem, vitiligo parado há pelo menos 1 ano para diminuir o risco daquilo ficar branco. Piercing nunca. Porque aquele trauma um trauma que você sofra hoje, se o teu vitiligo entrar em atividade daqui a 100 anos, aquilo pode dar uma mancha nova. Tá? E o piercing é um trauma mais profundo que tatuagem. Cirurgias eletivas. Tem um cisto sebáceo que eu quero tirar. Beleza, deixa o vitiligo estar parado há pelo menos 1 ano. Quero botar silicone, tirar silicone, fazer abdominoplastia, lipo. Beleza, vitiligo parado há pelo menos 1 ano. Estou com apendicite, se eu não operar eu vou morrer. Não precisa pensar muito, né? Dieta não muda nada no vitiligo, não tem nenhum alimento que ajude, nenhum alimento que piore o vitiligo. Então, uma coisa que todo mundo aqui no Rio praticamente eu já comeu é serralha.
Acho que é mais fácil perguntar quem nunca comeu serralha aqui do que quem já comeu serralha. Não adianta para nada, tá? Não precisa. Sangue de tatu. Já vi paciente tomar sangue de tatu. Fígado de cágado cru. Já tive 2 pacientes que tomaram. E eu tenho uma paciente que ela deve ter agora uns 20, 22 anos, e a avó dela deu para ela durante anos fígado de boi cru batido com caju no liquidificador. Ela tomava isso todo dia. É melhor mesmo é um hambúrguer com batata frita. Eu não sei se vocês já viram esse cachorro, ele está rodando o mundo agora, é um cachorro nos Estados Unidos que tem vitiligo, e tem um monte de foto dele com crianças com vitiligo, e as crianças adoram o cachorro. Não é o único caso de cachorro com vitiligo. O dálmata, que é todo manchadinho, ele é uma doença que o ser humano também tem, que é uma falha na migração dos melanócitos, e no ser humano chama pebaldismo. E esses 2 aqui eu não preciso nem falar, né? Obrigado, gente.